Amém. Efésios capítulo número 3. Vamos ler a santa palavra de Deus. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios, tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus me deu esta responsabilidade especial de estender a sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão a minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E esse é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creram nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades dos domínios celestiais, por meio da igreja, há muitas formas de sabedoria divina. Esse era o propósito eterno que ele realizou por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações, e por vocês, é por vocês que sofro, a honra é de vocês. Querido Deus, mais uma vez estamos na dependência do Teu Espírito Santo, para que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que o Senhor quer falar, por intermédio da Tua santa palavra que aqui foi lida, Senhor. Que o Senhor possa manifestar poderosamente, não somente em nós, no coração de todos quantos terão acesso a essa mensagem. Que o Senhor possa operar libertação, meu Deus, transformação, conversão, Senhor, salvação genuína, por meio, Senhor, da operação poderosa do Teu Espírito Santo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós, pela graça de Deus, estamos na sequência, uma série de mensagens sobre a igreja, o corpo místico de Cristo, e muito o Senhor já tem falado ao nosso coração, através da carta que Paulo escreveu à igreja que estava situada na cidade de Éfeso. Mas como a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e como a igreja do Senhor, ela precisa andar conforme a orientação dos apóstolos, o que os apóstolos disseram à igreja dos primeiros séculos, continuam sendo aquilo que nós, como igreja do Senhor, precisamos ouvir e compreender ainda também nos nossos dias. Esperamos pela ação do Espírito Santo que possamos de alguma maneira sairmos daqui edificados por aquilo que acabamos de ler na palavra do Senhor.
O texto bíblico, essa perícope que nós acabamos de ler, na minha Bíblia tem um título, que é o plano de Deus é revelado. O plano de Deus é revelado. Precisamos pensar exatamente nesse contexto de algo que outrora esteve oculto em mistério, mas que no tempo dos apóstolos Deus fez conhecer. Deus revelou o seu plano eterno aos seus apóstolos, aos seus escolhidos, para que a igreja pudesse compreender aquilo que era e que é o plano eterno de Deus. A palavra mistério, na minha versão, vai aparecer segredo, outras versões vai aparecer mistério. Nós precisamos ter muito cuidado com essa palavra mistério, porque nós encontramos 15 vezes essa palavra mistério, e é preciso que todas as vezes que nós encontramos a palavra mistério, ela precisa ser compreendida dentro do contexto em que ela está inserida, para nós não sermos confundidos por grupos que se colocam numa posição elevada em relação aos demais cristãos, como se determinado grupo tivesse recebido de Deus, nessa última hora, um privilégio que não foi dado nem aos apóstolos, de conhecer mistérios que estariam sendo revelados para a igreja desses últimos dias. Não existe tal segredo escondido dos apóstolos para ser revelado à igreja dos últimos dias. O mistério que está oculto foi revelado aos apóstolos e profetas, e os apóstolos e profetas estipularam, colocaram o fundamento para que a igreja fosse edificada. Portanto, a igreja do Senhor é edificada sobre aquilo que os apóstolos e profetas revelaram, que estava oculto nos tempos passados, mas que pelos apóstolos e profetas dos tempos bíblicos é preciso fazer aqui esse destaque. Apóstolos e profetas dos tempos bíblicos, foram eles que foram incumbidos, que foram separados para trazer a revelação desse mistério para a igreja de todas as épocas. Portanto, quando alguém pega a palavra mistério e faz uma aplicação diferente dessa, nós precisamos colocar um pé atrás, ou se necessário até os 2 pés atrás, porque muitas das vezes por trás disso há um intento em aprisionar alguém a um sistema denominacional, para que a pessoa pudesse chegar ao ponto de achar que somente ali naquele grupo é revelado o segredo, é revelado o mistério. Precisamos ter muito cuidado, porque movimentos sempre surgiram com esse tipo de mensagem que vai destoar da mensagem apostólica. Paulo começa a dizer assim: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, quando escreve essa carta, provavelmente ele estava preso em Roma. Preso em Roma. E por que Paulo estava preso? Ele estava preso porque
ele estava pregando aos gentios. É isso que ele vai dizer aqui. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês. Paulo estava pregando a palavra, e por causa de pregar a verdade, Paulo foi levado para a prisão. Mas aleluia, Cristo Jesus havia já alertado os seus discípulos que seria assim, quando ele disse que muitos seriam perseguidos, alguns seriam traídos, outros seriam conduzidos para a prisão. E ele disse assim: mas não tenhais medo, não estejais preocupados com o que vocês vão dizer, quando ele vos levar diante dos tribunais, das autoridades. O Espírito Santo colocará na boca de vocês as palavras necessárias. Meus irmãos, os apóstolos foram revestidos de um poder sobrenatural tão grande. No dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, revestido de poder aquele povo, e de uma ousadia tremenda, nada mais era capaz de parar a igreja cheia do poder de Deus. Ninguém podia parar esse povo. A prisão, os chicotes, as feras das arenas, nada parava a igreja do Senhor. Quanto mais mártires aconteciam, mais o sangue dos mártires parece que regava o solo, de maneira que a árvore do Evangelho crescia cada vez mais. E vidas eram alcançadas pela pregação e pelo testemunho dos apóstolos, dos servos do Senhor Jesus Cristo. Homens santos, homens que se dedicavam inteiramente à obra de Deus, e que não tinha nenhuma pretensão além daquela que é levar a conversão ao maior número de pessoas, levar as boas novas aos lugares mais distantes, cumprindo o mandamento do Senhor: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eles foram perseguidos, fugindo da perseguição para as cidades onde eles iam. Eles levavam o Evangelho e nasciam-se igrejas. Comunidades eram plantadas em onde esses homens chegavam. Comunidades eram plantadas para servir ao Deus único e verdadeiro, Senhor, Criador dos céus e da terra. Nada. Paulo estava preso na prisão, mas isso não fez dele, não fez com que ele desanimasse, com que ele desistisse da sua carreira, da sua missão. O fervor continuava no seu coração. Meus irmãos, quando eu olho para o testemunho desses homens, e eu olho para a minha vida, e eu olho para a vida da igreja do Senhor em nossos tempos, eu fico pensando: que tipo de cristão temos sido? Que tipo de crentes nós somos? Porque muitas das vezes basta um tipo de sofrimento, de perseguição, que é longe de se comparar ao que esses homens, essas mulheres experimentaram. Às vezes, perseguição mínima tem sido suficiente para nos tirar, para nos dar desânimo, para colocar o desânimo no nosso coração, para nos fazer ficar em casa, para nos fazer parar, para nos fazer desanimar de falar de Jesus, de evangelizar,
Quantas coisas, quantas pessoas salvas pela graça de Deus, salvas pelo amor do Senhor, que já não tem mais vigor, estão parados, estão como que amarrados numa inércia espiritual. Quantas pessoas? Basta às vezes alguém falar algo que não agrada, para que a pessoa deixe de congregar. Às vezes você encontra pessoas que deixam de congregar, e eles perguntam: mas por que você deixou? Não, porque alguém me falou alguma coisa que me aborreceu, porque o pastor falou alguma coisa naquele dia que não me agradou. Meus irmãos, que tipo de cristãos temos sido? Porque às vezes o que nós ouvimos pode até ser duro, mas se é a verdade, é o que nós precisamos. Ou se não é a verdade, talvez também é o que nós precisamos, para que por meio disso possamos ver que tipo de fruto o Senhor, o Espírito Santo está produzindo em nós, que tipo de atitude nós teríamos diante daquele que muitas vezes levanta uma afronta ou levanta algum tipo de acusação infundada contra nós. Qual seria a nossa posição? As coisas acontecem e nós precisamos entender que Deus permite com que as coisas aconteçam, mas Deus também faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Recentemente, eu não me lembro quem daqui estava conversando comigo e disse assim que não estava orando para pedir paciência, fruto da paciência, né? E aí o negócio ficou difícil. Foi justamente orar para pedir o fruto da paciência que o negócio levantou, o problema levantou, né? Ora, como é que nós vamos produzir paciência se não tem nada para testar a nossa paciência, não é verdade? Paulo, meus irmãos, e os cristãos do tempo bíblico deixaram um exemplo de fé para que possamos seguir. E precisamos buscar do Senhor. Senhor, nós precisamos ser melhores. Senhor, eu preciso ser melhor, Senhor. Coisa pequena, Senhor, tem me afetado. Coisa pequena tem me impedido de avançar. Meus irmãos, às vezes a gente percebe assim, pessoas estão vindo da igreja e aqui só. Já tem gente aí que tem um mês. Eu fico pensando, por que isso acontece? Olha como é bom estar aqui. Olha como é bom estar louvando ao Senhor. Olha como é bom estar ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Por que deixar? Por que desanimar? Paulo continua dizendo que ele recebeu uma missão especial de levar o Evangelho, estender a graça de Deus aos gentios, aquele povo que não estava antes, na antiga aliança, debaixo do conserto de Deus, estava distante. Em algum lugar, Paulo diz assim: sem Deus no mundo e sem esperança. Quantas pessoas estão nesse mundo exatamente sem Deus e sem esperança? Mas Paulo foi chamado para levar esse Evangelho
aos gentios. E ele vai dizer assim: como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o propósito, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ou seja, algumas versões vai dizer mistério. Então ele está dizendo que Deus havia revelado para ele esse mistério. Então, se Deus revelou um mistério para Paulo, para nós agora já não é mais mistério, já está aqui revelado na palavra de Deus. Não está oculto aqui na palavra de Deus. Nós não temos que procurar nada oculto aqui nessas palavras de Paulo. Essas palavras de Paulo estão claras para nós. O mistério foi revelado a Paulo. E esse mistério, Paulo diz assim: ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse mistério, desse segredo a respeito de Cristo. Paulo está dizendo assim: olha, quando vocês lerem aqui, vocês vão compreender isso. Paulo está dizendo aqui: olha, vocês precisam ler aqui, mas preste atenção. Para vocês entenderem o mistério, vocês precisam agora pedir auxílio do Espírito Santo para descobrir alguma coisa que está escrita, que está escondida atrás dessas letras, que está oculta atrás dessas letras. Não! Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo assim: se vocês lerem o que eu escrevi para vocês, vocês vão entender o que Deus me revelou. Aleluia! Ao ler o que escrevi, entenderão a minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado nas gerações anteriores, mas agora, preste atenção nessa palavra de Paulo. Paulo diz assim: mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Paulo está dizendo que o mistério estava oculto nas gerações anteriores, na antiga aliança. Ainda que na antiga aliança Deus tivesse por meio dos profetas falado a respeito de Cristo, ainda não havia uma clareza a respeito de como isso se daria, como essa salvação se daria, sobre a encarnação do Verbo, sobre o surgimento da igreja. Tudo isso ainda era mistério que estava oculto às gerações anteriores. Mas Paulo vai dizer que agora foi revelado. Ora, se Paulo disse naquele tempo, quando ele estava vivo, e ele disse assim: agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas, quer dizer que não ficou nada para ser revelado no futuro. Não ficou nada para ser revelado hoje para a igreja, já foi revelado aqui pelos santos apóstolos e profetas. A igreja apostólica não é a igreja que tem um líder que buscou para ti um título de apóstolo. A igreja apostólica não é aquela que se diz ter como liderança uma sucessão apostólica. A igreja apostólica é aquela que entendeu o mistério revelado aos apóstolos e profetas e sobre o fundamento deles tem construído a vida espiritual, tem edificado a vida espiritual. E esse segredo, esse mistério revelado, tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas ou no Evangelho, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir, anunciando as boas novas. Meus irmãos, Paulo
Quando nós olhamos quanta coisa Deus fez por intermédio de Paulo, quantas igrejas foram edificadas por intermédio de Paulo, igrejas plantadas por intermédio de Paulo e dos outros apóstolos. Estou dizendo Paulo porque é o contexto, ele é o autor dessa carta. E aí nós percebemos, Paulo vai dizer lá no início, dizendo que ele é o menor. Ele é o menor. E aqui ele diz assim, que ele recebeu o privilégio de servir. Privilégio de servir. A humildade faz parte da vida cristã. E todo líder verdadeiro deve expressar humildade. E deve saber que se ele está ali naquela posição, ele foi colocado, a ele foi dado o privilégio de servir. De servir a igreja, de servir ao Senhor, de servir os irmãos. O privilégio de servir. Aliás, ser servo de Deus é tudo que o cristão deve entender como privilégio. Servir a Deus. Não tem coisa melhor do que servir a Deus. Às vezes nós servimos a muitos, mas servir a Deus é um privilégio especial. Deus nos deu os servos. Quando nós falamos, eu sou servo de Deus, e sabe por que eu faço assim? Nós falamos assim, eu sou servo de Jesus. Pode prestar atenção. Os apóstolos, sempre que se referem a Jesus, sempre costumam dizer assim, o Senhor. Jesus, o Senhor. Porque Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. E aos cristãos cabe a posição de servir aquele que é o Senhor. E aquele que é o Senhor, cabe a cada um de nós cristãos devotar a Ele obediência, obedecer ao Senhor. Não tem coisa melhor do que entender que tudo que nós precisamos para agradar a Deus e para viver bem é viver como servo. E viver como servo é obedecer ao Senhor da igreja. Obedecer ao Senhor da igreja. Ainda que eu seja o menos digno, olha o que ele diz, ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo. Por que ele diz isso? É porque ele olha, e ele olha assim, ele era perseguidor da igreja. Jesus escolheu 12 apóstolos, que andou com ele durante os 3 anos. E depois Paulo se tornou perseguidor desses apóstolos e daqueles que são seguidores de Jesus. Até o dia que Cristo teve um encontro com Paulo no caminho de Damasco, Paulo encontrando com Cristo ali. Cristo transformou a vida de Paulo e escolheu Paulo para também ser apóstolo. E ele olha e fala assim, eu sou o menor. Em comparação aos outros, eu sou o menor. Ah, meus irmãos, quanta liderança arrogante, que querem ser melhor, estão procurando aplauso, estão procurando reconhecimento humano. Quantos que não são capazes de se humilhar para que a glória seja de Deus?
Mas esses homens, tudo o que eles faziam, tinha um alvo, um centro, uma atenção: Jesus Cristo. Jesus Cristo. E Paulo vai dizer aqui: ainda que eu seja o menor, o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça. E nós não podemos esquecer que receber pela graça é receber o que nós não merecemos. Porque graça é favor imerecido. Então, Paulo não merecia, mas ele recebeu, foi graciado por Deus. Eu também não merecia, mas fui agraciado por Deus. Você também que está ouvindo não mereceu, mas o Senhor te revelou, o Senhor também manifestou graça a seu favor, te colocando no corpo de Cristo, salvo em Cristo Jesus. Pela graça, o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros que estão disponíveis a eles em Cristo. Os tesouros disponíveis em Cristo. Sempre nós vamos ver isso. A expressão sempre vai ser essa. Os apóstolos, todas as cartas deles, eles vão colocar em Cristo. Nada fora de Cristo. Tudo que nós precisamos deve vir dele, e por ele, e para ele. De explicar a todos os segredos que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes, autoridades dos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina. Esse era o propósito eterno que ele realizou por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez, por meio de Jesus Cristo. Se uma pregação, se uma mensagem pregada, por mais bonita que seja, se ela não colocar o seu olhar fito em Cristo Jesus, essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho direciona o pregador, o ouvinte para Cristo. Nunca a mensagem do Evangelho vai direcionar o olhar do ouvinte para o pregador ou para quem quer que seja. A mensagem verdadeira do Evangelho vai direcionar o olhar do ouvinte para Cristo. Eu me lembro aqui, meus irmãos, da experiência de Pedro e João, quando eles estavam entrando no templo, e na beira da porta chamada Formosa estava ali um paralítico, que era acostumado ser levado e colocado ali para pedir esmola. E de repente está entrando Pedro e João. Era a hora da oração, a nona. De repente aquele paralítico pede uma esmola. E Pedro e João dizem assim: olha para nós. Nós não temos prata e nem ouro. Os apóstolos da época de Jesus, aqueles homens, tinham uma vida financeiramente simples. Quando eles disseram para o paralítico assim: olhe para nós não temos prata nem ouro, você está esperando receber esse nome? Ah, meus irmãos, que evangelho é esse que nós estamos vendo hoje? Quando os apóstolos de hoje não podem jamais chegar perto do mendigo e dizer assim: olha para nós. Estão nadando em dinheiro, adquirido pela fé,
negociando a bênção, negociando a graça, aquilo que Deus deu, os dons. Que coisa triste. Mas esses homens disseram: olha para nós, não temos nada de ouro, mas o que nós temos te damos. O que nós temos te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Naquele momento o paralítico saltou de um salto, entrou para dentro do templo. Podemos imaginar a alegria daquele homem, porque ele não podia entrar no templo, a lei não permitia. O máximo que ele podia ser colocado era ali na porta. Mas agora não. Agora ele pôde saltar e entrar no templo, louvando e glorificando a Deus. E as pessoas que viram o milagre acontecer, ficaram ali olhando para os apóstolos admirados. De repente, Pedro, percebendo o olhar daquelas pessoas: por que vocês estão olhando para nós? Como se fosse a nossa virtude que fez esse homem andar. Não! É a fé no nome de Jesus. Pedro e João desviou imediatamente o olhar deles para Cristo. Esse é o Evangelho. Se a mensagem não é capaz de te levar a olhar para Cristo e para a obra de Cristo, não é a mensagem do Evangelho. Paulo, ele continua dizendo: por meio da fé em Cristo. Por meio da fé em Cristo. Preste atenção nessa afirmação. Por meio da fé em Cristo, nós somos salvos. Nós fomos justificados. Nós fomos declarados justos diante de Deus, apesar das nossas falhas, por meio da fé em Cristo e da obra de Cristo no Calvário. Cristo nos declarou justos diante de Deus. E quando nós entramos na presença de Deus, não entramos olhando para as nossas obras, porque elas não são nada para nos colocar diante de Deus. Mas entramos olhando para a obra de Cristo, porque foi a obra de Cristo que nos deu acesso à presença de Deus. É a fé em Cristo. Pela fé em Cristo nós somos salvos. Pela fé em Cristo nós somos justificados. Pela fé em Cristo, paralítico foi curado, andou pela fé em Cristo. Cego chegou pela fé em Cristo. Portas são abertas pela fé em Cristo. Eu não sei o que você precisa, que está ouvindo hoje, mas declara a sua fé em Cristo. Cristo é capaz de abrir as portas. Cristo é capaz de fazer algo sobrenatural acontecer na sua vida. Pela fé em Cristo, coloca a sua necessidade diante do Senhor. O Senhor continua. Ele continua atendendo aqueles que pela fé nele tem ousadia. Agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Nós temos ousadia e confiança pela fé em Cristo. Às vezes, nós mencionamos o sangue de Jesus na oração. Sabe por quê?
Porque foi o sacrifício de Jesus. Porque se não fosse o sacrifício de Jesus, nós não teríamos condição de entrar na presença do Senhor. Mas às vezes a pessoa não menciona o sangue de Jesus. Às vezes a pessoa na oração não menciona o sangue de Jesus, mas menciona o Senhor Jesus, o sacrifício, menciona Cristo em nome de Jesus, pela obra de Cristo, em nome de Jesus. Porque todas as vezes que nós usamos a palavra em nome de Jesus, no nome de Jesus, inclui tudo aquilo que envolve a obra de Cristo para nos salvar. Há um ensino equivocado dizendo: se você não clamar pelo sangue de Jesus, você não entra na presença do Senhor. Paulo está dizendo aqui, é pela fé em Cristo. Se fosse necessário clamar pelo sangue, se não clamasse pelo sangue, você não entrava na presença do Senhor. Paulo teria dito aqui, mas ele diz assim: é pela fé em Cristo. Seja clamando pelo sangue ou não clamando pelo sangue, mas pela fé em Cristo, nós podemos ter acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. Paulo falou assim: não desanimem. A preocupação de Paulo é o seguinte: que a prisão dele, de alguma forma, desanimasse os irmãos. Ele estava preso, a preocupação dele é que os irmãos vão desanimar por causa disso. Pelo contrário, ele vai dizer: peço que não desanime por causa das minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. É muita humildade do servo do Senhor. Coisa gloriosa. E eu quero aqui encerrar essa mensagem exatamente com esse pedido de Paulo: não desanime, seja qual for a situação, não desanime. Cristo pagou um preço muito alto para que eu e você viéssemos agora desistir. De forma nenhuma podemos fazer isso. De forma nenhuma podemos desistir. O preço para resgatar nossa vida foi grande. Custou o alto preço do sangue de Jesus. Custou a vida de muitos servos de Deus fiéis, que tombaram as suas vidas nas arenas, para que a fé permanecesse, para que a mensagem do Evangelho permanecesse, prosseguisse. Ao longo da história da igreja, muitos servos foram perseguidos, mas não desistiram. E nós não podemos desistir, e nós não podemos desanimar. Deus tem coisa grande para fazer na nossa vida, e através da nossa vida precisamos colocar a nossa fé em Cristo em ação todos os dias da nossa vida, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? A gente está cantando louvor ao Senhor.